Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo sobre os novos caminhos da indústria. Hoje temos aqui um convidado ilustre conosco aqui, junto comigo está a Beatriz, ela vai aparecer daqui a pouco. Trouxemos também o Marcos da Deal para falar sobre um tema importantíssimo para você que é da indústria e está precisando aumentar suas conversões, taxas de oportunidades em negócio. E a gente vai falar sobre uma temática muito importante que é o processo de outbound, né? Muitos de vocês já vão perguntar, pô, mas o que é outbound? O que eu tenho, aonde eu tenho que contratar? O que isso faz sentido para o meu negócio? E também vamos falar sobre prospecção ativa. Esse daí, com certeza, todo dono de negócio aqui conhece. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu tenho alguns breves agradecimentos aqui das empresas que estão nos apoiando com esse conteúdo. O apoio da ABC da Comunicação, o apoio e a participação da RD Station, da Funil de Vendas, da Deal Prospecção pela pessoa do Marcos aqui, do Clube de Empresários e uma realização aqui da Orange 5, a agência AO5. Meu nome é Cícero, eu sou o CEO da agência, estou junto com a Beatriz aqui, vou passar a bola para ela, ela é a nossa host nesse conteúdo. Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro. A gente está num projeto muito legal de novos caminhos para a indústria, que está sendo muito valioso aqui para o nosso público, né? E a gente falou muito sobre relacionamento, sobre nutrição, sobre captação de leads. E hoje a gente trouxe o Marcos para complementar um outro lado, né? Que a gente chama do outbound, que eu vou começar te perguntando o que é, para isso deixar claro, né, para o nosso público aqui, para quem está assistindo. E explicar como é que a gente pode usar isso também para aumentar aí o nosso faturamento, para a gente pensar em crescimento dentro do setor da indústria. Legal, Bia, Cícero, obrigado aí pela abertura. Quero agradecer a vocês também a oportunidade de participar, juntamente com a O5, de um tema tão rico e de um setor responsável por uma grande fatia, né, da movimentação financeira de um país como o Brasil. Então, quanto mais a gente ajuda a indústria a vender, eu acho que automaticamente o país cresce, né? Acaba sendo um reflexo. Quando a gente fala em prospecção outbound, a gente vai falar muito de receita previsível, né? De onde a gente consegue realmente direcionar, onde a gente consegue realmente organizar um crescimento, né? Quando a gente consegue organizar um crescimento, a gente consegue falar aí sobre projeção. Hoje, a indústria ela vende muitas vezes por representantes, porque ela já tem uma marca forte. E representantes não é só o canal, a gente também consegue fazer o trabalho via prospecção ativa e prospecção outbound. Legal. Esse conteúdo é espetacular, né? Receita Previsível do Aaron Ross é um livro para você que não conhece, depois busca lá no Google Receita Previsível, tem lá É uma livro de parte cabeceira, né? tem lá uma parte dessa receita do bolo, né, Marcos? Exatamente, a receita previsível, que você não consegue calcular crescimento se você não tem uma receita previsível, né? Que aí vai entrar no funil de vendas, eu acho que a gente vai falar um pouquinho do decorrer do nosso bate-papo. Show. E eu já vou começar jogando uma pergunta aqui para você, Marcos, importantíssima, né? A gente olhando para a indústria, né? E esse processo de transformação e inovação, né? Muitas empresas já fazem parte de uma mídia online, né? Muitas empresas já têm um bom posicionamento orgânico no Google, já utilizam do Google para fazer uma prospecção ali de canais de mídia, comprando mídia no Google, aparecendo bem ranqueado nos posicionamentos, mas a gente olhando também nesse custo de ativação do lead, que nas plataformas estão aumentando, existem outras estratégias que a gente pode utilizar dentro desse ambiente corporativo para trazer mais oportunidade de negócio para a mesa. E uma delas que eu gostaria que você explanasse aqui para a gente é o processo de outbound. Qual você acha o papel e o quanto você acha que é crucial um empresário, um gestor comercial e uma empresa implantar ou começar a olhar com bons olhos esse processo de prospecção ativa para a expansão da indústria nesse novo modelo? Quando a gente fala de indústria, Cícero,
eu entendo que são relacionamentos a longo prazo, né? São vendas de ticket médio alto, né? E tudo que é venda de ticket médio alto pro B2B requer relacionamento, né? E o relacionamento, ele começa pela prospecção ativa. Ele começa por um contato frio, ali vai se criando um relacionamento, aonde a gente avança para uma reunião, avança para uma segunda reunião, e aí ali vai se criando relacionamento. Teve um guru de vendas lá atrás para mim que disse, poxa, amigos não falam não, então a gente tem que fazer que o nosso cliente seja o nosso amigo. A gente tem que criar isso dentro do nosso cliente, e a gente só consegue através de relacionamento. Vendas são canais, Cícero. Eu acho importantíssimo a gente ter campanhas, eu acho importantíssimo a gente ser ranqueado, só que nesse processo só nos procura quem sabe que precisa do nosso serviço. E a ideia da prospecção outbound é você procurar quem não sabe que precisa do seu serviço. É você causar dores, né, ali na empresa, na indústria, que não sabia que tem a dor, né? Vamos falar, por exemplo, sobre normas regulamentórias. Então, você tem ali uma empresa de terceirização de normas, onde nem a indústria sabe que ela precisa da norma X, norma Y, norma Z para funcionar. Só que a partir de uma prospecção outbound, ela começa a saber, ela descobre. Então, hoje, a gente tem uma grande indústria como cliente do segmento de chocolates. E a gente descobriu que existe chocolate, existe cobertura. Para mim, tudo era chocolate, mas não, né? Existem vários modelos de chocolate. E quando você liga, né, agora representando uma indústria, estando do outro lado, para uma rede de 30, 40, 50 lojas que consome chocolate e ensina algo, ali você já tem uma venda de um valor agregado. Você está ensinando algo para o seu cliente. Muitas vezes o seu cliente está manipulando um produto que ele podia vender 30% mais barato usando cobertura de chocolate e não chocolate. Então, você, ao ensinar algo na prospecção ativa, você cria relacionamento. E, ao criar relacionamento, a sua chance de conversão é muito maior. E aí, através desse relacionamento, você vai aumentando o estágio de consciência desse público, né, até você conseguir, de fato, a conversão. E isso é muito legal também para a definição de persona, né, para ver quem é o público-alvo com quem você está conversando ali. Era a nossa próxima conversa, Bia, porque a parte legal da prospecção ativa é que você consegue selecionar, você consegue parametrizar e escolher o seu público-alvo. Né? Muitas vezes, na prospecção que a gente recebe leads, a gente fica um pouco refém de leads fora do perfil. Mas quando a gente faz essa prospecção ativa, a gente vai exatamente onde a gente quer. Seja ela regional, seja ela através de segmento, seja ela através de porte, número de funcionários, a gente consegue ser mais assertivo nesse processo que já nasce na qualificação. Show. Justamente nesse ponto, tem um ponto importantíssimo que a gente observa aqui dentro do processo, que é o que a Bia já comentou, mas é o estágio de consciência. E a gente discute aqui enquanto agência também, e com certeza você tem essa discussão do teu lado, o lead não está qualificado, o lead está qualificado, e a gente, enquanto marketing, olha muito para o estágio de consciência, que é essa relação de quanto o prospect, o lead, a oportunidade está desperta para aquela necessidade e a solução que você tem a oferecer. E normalmente quando a gente observa o cliente que faz o que a gente chama de fluxo de cadência mista, né, que é o que a Deal faz muito bem aí com o teu time, e a O5 faz aqui na outra ponta, ou seja, eu pego um lead que vem ali de uma prospecção ativa, que traduzindo nada mais é de observar uma segmentação, montar um roteiro de prospecção, entrar em contato com esses clientes, desenvolver esse relacionamento, e na outra ponta aqui, a agência recebe esse lead, mas a gente continua nutrindo ele para um processo futuro. Então, a Deal foi lá, fez a prospecção, mandou aqui para a
A agência viu que esse cliente não está ainda no momento de compra, mas ele é qualificado. Então, ele está dentro dos parâmetros que a empresa determinou como um lead qualificado. O que a gente vai pegar? Vai jogar esse lead dentro de um outro processo que a gente chama de inbound e vai ficar nutrindo esse cliente de informação. Por exemplo, esse conteúdo que vocês estão assistindo aqui, eles faz parte de uma régua de nutrição. Legal. Então, centenas de clientes já entraram para assistir conteúdos anteriores dessa série do Novos Caminhos para a Indústria, e alguns deles, nesse percorrer, já estão levantando a mão. Pô, Cícero, eu assisti o primeiro conteúdo, assisti o segundo, gostei daquele conteúdo, dá para a gente marcar um café? Ou seja, mas há 3, 4 meses atrás, ele estava não desperto para a necessidade, e uma videoaula dessa, um conteúdo como esse, essa entrevista, despertou essa consciência para esse cliente. E, Marcos, queria entrar contigo para você explanar um pouquinho mais qual que é o benefício da indústria ter esse fluxo de cadência mista. Ou seja, olhando o que você chamou aí, de forma certeira de canais. Quanto mais canais, né, que aqui a gente entende como entradas. Então, imagina, eu tenho o canal que é o Google orgânico, eu tenho um canal que é o Google pago, mas eu tenho também um canal que é de prospecção outbound e prospecção ativa. Fala um pouquinho mais da importância e o benefício desse processo dentro da indústria. A nossa sugestão é que você usa a prospecção ativa na indústria para atingir contas maiores. Legal. Porque aí você vai ter que ter aquela figura que é o gerente comercial, aquele executivo que pega avião, que vai, né? Eu acho que a prospecção ativa, ela é uma prospecção mais cara. Então, ela também tem que ter um ticket médio maior para se pagar, né? Ela custa mais cara a prospecção ativa porque ela tem vários processos. Até porque o funil é longo, né? Até porque o funil é longo. É maior. Exatamente. Então, nós indicamos dentro desses canais, né, usar a prospecção ativa para atingir contas maiores, né? Para parametrizar ali, poxa, o cara até 10 lojas, ele vem através do Google, mas o cara até 30, o cara a partir de 30 não necessariamente vem. Então, vamos usar a prospecção ativa para atingir essa faixa. Em contrapartida, não adianta você usar a prospecção ativa se o seu time comercial, e agora eu vou puxar um pouco a orelha do time comercial, se o time do comercial não acompanha. Porque há quem diga, Cícero, e eu vou querer também ouvir a sua opinião e da Bia, que uma boa venda se fecha após um 7º follow-up. E eu conheço vendedores que envia a proposta, acha que ali já acabou o trabalho. Imagina uma venda a nível industrial, né, que você pode estar negociando insumos, matéria-prima, maquinário. Qual é o nível de relacionamento que você tem que ter para você conseguir obter o sim? Então, mais do que uma geração de lead, eu acho que hoje os grandes gestores comerciais, voltando de novo no segmento indústria, eles têm que principalmente investir em treinamento. Existe o treinamento. Sabe por quê? Não adianta eu ter, que aí a minha humilde opinião, a melhor agência do Brasil, que é a OA5, gerando leads, se o meu comercial não dá conta, não sabe o que fazer. Eu dei treinamento uma vez, Cícero, que o comercial recebia uma porção de lead e eles escolhiam pela foto do WhatsApp qual dá atendimento ou não. Isso acontece no Brasil? Não, acho que no Brasil não acontece essas coisas, né? Então, para blindar o trabalho de excelência que a Deal faz, que a OA5 faz, vale um puxãozinho de orelha para os gestores de vendas. A gente tem que investir também dentro da área, a gente tem que investir em treinamento e em controles. Porque uma vez que o lead chegou, cara, ele precisa ter um serial number e ele precisa ser rastreado. Cara, o que aconteceu? Não era um bom lead? Por que não era um bom lead? Porque ele não me respondeu. Então você diagnosticou que não é um bom lead, né? Você fez um segundo follow-up? Porque vamos nos colocar no lugar do consumidor. A gente está ali navegando em um site e acha alguma coisa interessante. E a gente chama, a gente vai ali no botão do WhatsApp, dá um oi. Só que acontece outras 10, 15 coisas nesse intervalo, né? A gente tinha interesse.
mas não somos nós que temos que fazer o follow-up com aquele cliente. Eu acho que se a gente recebe um follow-up no dia seguinte e fala, poxa, Cícero, você me chamou ontem, acabou não dando sequência, isso, aí você retoma o cliente. Então, eu aproveito para dar um puxãozinho de orelha nos gestores comerciais. Tem que treinar o seu time. Você tem que treinar e acompanhar, porque senão você vai ter a melhor agência de inbound, você vai ter a melhor agência de outbound e você não vai ter conversão, porque falta esse acompanhamento e falta esse volume de follow-up. E é legal, né? Concordo. Porque tanto o Cícero falou da parte do inbound, você do outbound, e aí vai para a equipe comercial, a gente consegue entender como é tudo complementar, e não necessariamente só o inbound ou só o outbound, a gente tem que pensar Não em existe. curto, médio e longo prazo, e cada estratégia vai tratar a oportunidade em um momento, né? Quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de médio e longo prazo, quando a gente está falando de outbound, a gente está falando de um ROI mais rápido ali, né? Uma investida mais rápida, com retorno mais rápido. E aí isso tudo vai para o comercial de uma maneira mais especificada, com mais dados, para que ele consiga trabalhar de uma melhor forma. Então, todas as áreas elas precisam se entender para que elas consigam funcionar juntos e se ajudar ali, né? Se for B2C, temos que ter KPIs e OKRs completamente diferentes de quando é o B2B. Né? Também existem fluxos e cadências completamente diferentes. Eu já vi empresas tratando as duas como se fosse a mesma coisa. Né? Então, o que você falou é complementar. Né? Eu já fui vender deal em empresa que o cara falou, esse cara, não faz sentido aqui. É uma visão micro, porque eu sou um trabalho complementar. Cícero, há 10, 15, 20 anos atrás, vamos colocar 15 anos atrás, para não entregar a idade também, né? Há 15 anos atrás, como que se fazia prospecção? Cara, vou falar do histórico de O5. A gente vai, mês que vem, bater 18 anos de casa. E aqui, casa de ferreiro, espeto é de ferro. Né? O histórico da O5 lá no início, a gente está aqui hoje no escritório, né? E uma das salas aqui da agência era uma sala voltada para um buyer de telemarketing. A gente começou fazendo prospecção ativa. Então, a gente tinha Compravam-se as listas. Compravam-se as listas, ou o nosso profissional ainda mais não comprava a lista, ele ia lá na pesquisa do Google, isso a gente estou falando em 2004, 2005, montava a prospecção, o telefonista tinha um script, ela entrava em contato 7 horas da manhã com o lead para fazer o agendamento de reunião. Então, a gente manteve esse modelo de negócio durante muitos anos na O5, e a gente teve muito reconhecimento e resultado para esse canal, que hoje a gente vê que, entre aspas, foi esquecido por um período, agora ele está retornando, só que ele retorna numa nova roupagem, né? Uma situação mais técnica, uma visão mais analítica, qualitativa, que antes não tinha, né? Era preciso fazer 50, 60 ligações por dia, era uma loucura. Hoje não, a gente faz uma coisa mais cadenciada, observando justamente o ponto que você colocou, que é o follow-up, né? Que são as tentativas de contato. Muito empresário a gente manda lead hoje aqui para ele, e o nosso time, ele é um time ativo. O que significa? A gente vai perguntar para o cliente como que estão as leads, como está o processo de cadência, como está o fluxo, em que etapa esse lead parou, para a gente ter um reconhecimento e enxergar ele dentro do processo de prospecção aqui da agência, né, através dos canais de mídia. E a gente olhando, esse cara fez um follow-up, não retornou para o cliente e já devolveu que não era qualificado. E aí a gente olhando o espectro desse lead nos formulários de cadastro, ele era uma empresa que tinha 50 colaboradores, né? Se a gente for ainda mais a fundo e pegar o CNPJ, já dá para olhar que esse cara tem um faturamento médio de tantos milhões de reais, e aí a gente fala, pô, cara, talvez não está faltando um processo dentro do seu negócio, e uma das coisas que a gente faz aqui também para cliente é o playbook de vendas, que é determinar com o cliente quais são as passagens de bastão, como que é o atendimento, qual que é o modelo de prospecção, onde ele tem que atuar com inbound, onde ele vai atuar só com a mídia, onde a gente vai indicar a deal, por exemplo, para fazer um fluxo de cadência misto, que faz muito sentido dentro do processo da indústria. Então,
olhando para tudo isso e reiterando, né? Você puxa um lado da orelha, eu puxo a outra, né? O gestor comercial, ele tem que olhar para os números, para o dado. Ele tem que estar observando esse fluxo para entender, pô, está qualificando cada vez mais. Então, eu concordo plenamente com vocês dois aí nos argumentos. Tem que observar essa lead com mais carinho, porque senão daqui a pouco você prospectou todo o estado de São Paulo e falou que ninguém é qualificado. Exatamente. E foi o que você falou, os números não mentem, né? Área comercial não é uma matemática exata, mas é quase. Quando você descobre o seu perfil, quando você descobre o seu nicho, você consegue construir a receita previsível de forma fácil. Eu sei que a cada 10 reuniões que eu faço, a cada 8 propostas que eu envio, eu fecho um negócio. Daí para frente você vai parametrizar. Agora, se você tem vendedores que estão destoando desse seu número histórico, né? Volto a dizer, não adianta você ter a melhor agência, não adianta você ter a melhor agência in ou out, você não vai chegar nos seus números. Então eu pego muito no pé, viu, Cícero, dos meus clientes da área comercial, eu chego junto, eu faço reunião junto, eu acompanho, porque eu falo assim, cara, não vou soltar lead na mão de qualquer um. Porque a gente que trabalha com lead, a gente sofre de uma dor, sabe qual é? Se a venda acontece, é o vendedor que é muito bom. Se a venda não acontece, é o lead que é ruim. Pior que são nesses termos mesmo, A né? gente acontece. Não, Não é, total. Falta parâmetro. E aí. a venda aconteceu, foi o vendedor, que ele desenrolou. A venda não aconteceu, foi culpa de quem gerou o lead. E nós aqui com essa visão de marketing e vendas passando o bastão um para o outro ali, marketing mandando lead de marketing para vendas e vendas devolvendo, se está ou não qualificado, existe muito essa guerra hoje. E ainda dentro da indústria, que é um setor que historicamente ele é mais conservador, né? Ele Exato. tem outros pilares mais históricos. A gente vai olhar e fala, pô, mas não tem um processo onde marketing passa o lead para vendas e entende esse lead? Não. Simplesmente o marketing mandou lá o lead que veio pelo formulário de contato e ainda mais, né? A RD recentemente soltou um dado de mercado falando que mais de 70% das empresas não possuem um CRM. Imagina como é que nós, a Empresa O5, grande. empresa grande, imagina, nós, a O5, estamos prospectando, já teve caso de cliente indústria que está recebendo 200, 400 leads por mês e o cara não tem um CRM. Como que esse cara controla isso? Imagina, ele tem lá 20 vendedores, 2 gestores comerciais, uma hierarquia toda estruturada, recebendo essa quantidade de oportunidades. Esse cara não vai ter qualidade no follow-up, qualidade no atendimento, qualidade nas devolutivas, qualidade nas apresentações de proposta, ou seja, é um contexto disfuncional por falta de observar esses pilares. E olhando até para esse cenário, Marcos, o que você acha nesse processo onde trazer oportunidades para dentro do negócio se torna um desafio altamente competitivo, como que você acha que o empresário deve olhar para dentro do negócio e aí dar um diagnóstico para ele nesse sentido, de o que ele tem que olhar para dentro do seu negócio e falar, pô, eu acho que aqui cabe um fluxo de cadência, né, no modelo da deal, ou um fluxo de cadência mista, onde a deal prospecta o lead e a O5 vai lá e faz um fluxo de manter esse lead aquecido dentro de um pipe. Perfeito, perfeito. Eu acho que o empresário ele tem que ele tem que olhar para dentro da área comercial. Tem um texto de Mário Sérgio Cortella que é fantástico, que é: seja o melhor com as ferramentas que você tem hoje, quando você tiver ferramentas melhores, seja melhor ainda. Né? Então, hoje, o que a gente enxerga muito, né, Cícero? A falta de budget. Né? Então, a gente se depara muito hoje com a falta de budget. Tem vezes que é verdade, tem vezes que não. Tem vezes que o empresário prefere alocar os recursos em outras áreas. Mas Ou vamos então partir até do mesmo
Ou então até mesmo falta clareza desse número para construir o budget, né? Não ter um marketing consolidado, uma Exatamente. estratégia para Ele não montar sabe a cada R$ 100 quanto que ele tem de lucro isso. investido. Então, até aí a gente pode ajudar, né, nesse processo de desenvolver aí a margem do cliente. Bom, quando a gente entra, eu sempre digo uma coisa, alguém tem que fazer. Teve uma vez um cliente que eu entrei, Cícero, que ele não tinha mesmo. Cara, eu sentei com ele, eu ensinei ele, eu falei, então é você que tem que fazer prospecção. Você vai ligar, você tá ocioso, você não consegue contratar ninguém, você não consegue contratar deal, você não consegue contratar 5, você vai fazer. Assim que você começar a vender e começar a faturar, você começa a contratar alguém. Então, acho que, partindo do princípio que alguém tem que fazer, a gente tem que realmente desenvolver os indicadores. Quais são os indicadores? Primeiro, eu conheço o meu público-alvo? Eu conheço realmente quem ele é? Segundo, agora a gente está assim, eu atendo nível Brasil. Né? Depois da pandemia, todo mundo criou-se essa imagem. Eu atendo nível Brasil. Agora eu sou nacional. Cara, começa pertinho de casa, faz uma prospecção regional, comece fazendo uma prospecção, além de regional, uma prospecção por segmento. Todo mundo adora uma abordagem personalizada. Né? Cícero, eu estou te ligando porque eu estou fazendo uma ação na Vila Olímpia com agências de marketing digital. O Cícero vai falar, opa, isso daí é para mim. Opa, tá falando a minha linguagem. Então, precisa ser feito essa abordagem regional e por segmento. Uma vez que você tem sucesso nessa parte inicial, que é a prospecção, você consegue levar para uma reunião, essa reunião acontece, aí você precisa entrar na cadência. Ainda mais se a área comercial é pequena ou se é você mesmo que está fazendo. Você precisa entrar na cadência. Lembra do sétimo follow-up? Uma boa venda só acontece após o sétimo follow-up. Só que o que acontece? Como os follow-ups são feitos hoje, Cícero? Oi, tudo bem? Você viu minha proposta? Oi, tudo bem? Você analisou minha proposta? Foi o que você falou. Primeiro follow-up. Vou mandar um e-book aqui, 10 formas de se vender mais. Segundo follow-up. Vou chamar o cara para fazer uma live comigo. Terceiro follow-up, né? A gente tem que ser muito criativo no follow-up. A gente tem que ser muito criativo nessa cadência. Tem que ser um né? processo enriquecedor para o lead na outra ponta, porque aí você vai construindo no estágio de consciência, e grava muito essa palavra, né? Você está evoluindo a mentalidade dele para ele reconhecer a sua solução. Ele nem sabia que ele precisava de prospecção. Você criou, enraizou dentro dele que ele precisa. Porque ele vende muito bem há 10 anos. Só que ele vende muito bem há 10 anos a mesma coisa. Há quem diga que quem não cresce 20% ao ano está tendo prejuízo. Se você não está crescendo 20% ao ano, você fala, não, eu não perco, mas também não ganho. Não, você tá falindo aos poucos, você não está percebendo. Se você cresce 20% ao ano, você não cresceu nada, você empatou. Então, a gente meio que entra na parte de consultoria financeira, Cícero, quando a gente vai vender o nosso business. Porque o cara tem que entender que o time de vendas é um organismo vivo. Né? Ele está aqui do seu lado. Se você tratar ele bem, ele fica. Se você tratar ele mal, ele vai embora. Né? E outra, renovação de carteira. A renovação de carteira, para quem trabalha no modelo boutique, e tem gente que ainda acha bonito falar isso. Não, eu tenho 5 clientes, eu tenho 5 bons clientes. Fala, cara, os seus dias estão contados. Se você não tem peça de reposição para esses 5 clientes, seus dias estão contados. Então, como você falou do CRM, eu acho que o controle é importante, por quê? Para você fazer esse follow-up de forma muito personalizada. Cícero, tudo bem, cara? Te liguei há 15 dias, você me avisou, você me falou que ia sair de férias e que vocês estão entrando agora com um sistema novo. E o cara fala, nossa, caramba, o cara lembrou de tudo que a gente conversou. Então, olha a importância de uma régua de CRM nesse processo. Olha a importância. Né? Você e hoje, mapear, né? E não tem desculpa. Vamos falar do próprio HubSpot, que é o nosso parceiro. Cara, quanto que custa uma licença de HubSpot para a área de vendas? Não tem mais desculpa. Antigamente, você implantar um CRM era R$100 mil, né, Cícero?
Não, Hoje você. hoje com qualquer R$ 50, ou até mesmo HubSpot, acho que tem conta gratuita. O RD tem conta gratuita, RD Station, RD, ou seja, desculpa, qualquer eu um. ia falar RD. Não, mas os dois fazem, tá? Os dois são parceiros, legal. Os dois, eles têm contas gratuitas para o CRM de vendas. Ou seja, sem colocar R$ 1 do bolso, você entra para um universo já de controle e métrica, e aí você já consegue integrar o seu site, integrar suas landing pages, integrar suas campanhas, ou integrar a prospecção Perfeito, ativa nesse fluxo, perfeito. e você já está enxergando todos aqueles leads chegando, todos parametrizados, quantos follow-ups cada um teve, quantas propostas tem na mesa. Ou seja, imagina você ter essa previsão de fluxo de caixa, olhando, ó, eu tenho aqui 20 clientes que entraram, 10 estão em propostas, 5 estão para fechamento ali e dá um faturamento de 600, 2 milhões de reais. Você fica Cara, vendo quanto de dinheiro tem na mesa. quanto dinheiro tem na mesa E hoje? mais do que isso, poxa, dos 10 declínio, os 10, 8 são do segmento tal, na região tal. Opa, tem um comportamento em comum, não vou mexer mais com esses caras. Sim. Você consegue ser mais assertivo, né? Até onde investir, qual é o Exatamente. canal investir, quanto investir, você consegue mapear toda a sua jornada. Que hoje é muito Exatamente. diferente do que a gente via antes, né? Muito menos Então linear. eu me arrisco a dizer, Bia, que, e eu falo isso, e sempre falo isso, né? A Bill dá treinamentos de vendas. Eu saí de um treinamento semana passada, eu falei, senhores vendedores, os senhores estão mal acostumados. Né? Vocês estão mal acostumados, eu estou vendo o gestor de vocês quebrando a cabeça com a agência, eu estou vendo o gestor de vocês quebrando a cabeça com o marketing, o lead está chegando no colo de vocês, e vocês estão escolhendo que lead atender. Então, é um trabalho de dentro para fora mesmo. E a gente tem que se policiar com isso, por quê? Porque senão a gente faz um baita trabalho e não tem resultado. Então, a gente está tendo que fazer o estágio 2, 3, 4. A gente está tendo que, mais do que nunca, Bia, pegar na mão do nosso cliente. Quando nós vendemos projeto para empresas menores que o próprio dono faz as reuniões, cara, ficou muito feliz. Porque ele dá uma atenção única para cada lead daquele ali. Sim. Né? Agora, quando cai na mesa de vendas, a gente tem um pouco mais de trabalho, de acompanhar o que remarcou, o que aconteceu. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. Né? E isso é uma sugestão para todo mundo que trabalha com máquina de vendas. Tem que pegar na mão dos caras. O vendedor está cada dia mais mal acostumado. E isso tudo, toda essa conversa, todo esse nosso projeto é exatamente para isso, para despertar essa mentalidade de crescimento dentro desse setor, sabe? Para a gente ver novas possibilidades e usar a tecnologia, enfim, todos os canais ao nosso favor e ao favor do time de vendas, incorporar eles também para isso, para que a gente tenha, né, o crescimento, para que a gente tenha uma evolução dentro do setor. Exatamente. E dentro da indústria, nós temos vendedores antigos que ganham tickets gigantes. E aí, uma vez eu estava em uma reunião, num polo em Cotia, não sei se vocês conhecem um polo industrial que tem em Cotia, na Raposo Tavares. E aí ele estava me mostrando e me falando sobre cada vendedor. Tinha um que estava há 13 anos com ele, estava dando 1 hora, o cara estava indo embora. Ah, Marcos, esse cara ele bate meta anual em fevereiro. Eu falei, você continua com ele ainda? Como assim, Marcos? Era pro cara estar vendendo no mínimo 8 vezes mais. Não, mas ele bate a meta do ano em fevereiro. Eu falei, então sua meta tá muito pequena, tá muito baixa. E o cara era Deus, o cara era um Deus dentro da empresa. O cara não lead não ia para ele. Por quê? Ele tinha os clientes da carteira dele. Eu falei, você roda a carteira? Não, eu não rodo carteira. Fala, achei mais um problema. Cara, caiu para mim o Cícero. Se em um mês eu não dei conta do Cícero, eu preciso passar o Cícero para outra pessoa. Não existe lead do vendedor, o lead é da empresa. O lead tem que rodar. Né? Aí o time vai depender muito. Poxa, hoje a gente demora 3 meses para fechar um negócio. Beleza, vamos deixar 3 meses o lead com o Cícero. Passou 3 meses, o lead não é mais o Cícero. O lead é da Bia. Isso gera venda. Quando você mexe na carteira, a venda acontece. Por quê?
Quando a gente vende serviço, diferente produto, eu não compro a Dil, eu não compro a O5, eu compro o Cícero, eu compro o Marcos, eu compro a Bia. Se não rolou sinergia, cara, não vai rolar venda. Muitas vezes outra pessoa entrando na jogada pode ser que role. Uhum. Pode ser que ela consiga despertar esse desejo e fazer eu entender a solução que aquilo vai promover para mim, para minha empresa, né? Então, área comercial, e agora até peço desculpas fugindo um pouco do tema, a área comercial é energia, né? É energia pura. Então, aquele lead que está encostado, se entra alguém de sangue novo, mexe com ele, faz ligação, mostra para que veio e a venda acontece. Então, é um outro ponto importante para os gestores de vendas. Tem que fazer rodar a carteira. Óbvio que tem que respeitar o timing, né? Não dá para você querer que ele venda em 3 meses, sendo que o ciclo de venda é 6. Pô, deu 6 meses, não virou? Vamos rodar a carteira. É isso mesmo? Acho que é essa visão onde o lead é do negócio e o vendedor está ali para fazer o negócio acontecer é de extrema importância, porque senão você vai perpetuando um cenário onde a empresa já não tem controle e não tem parâmetro também para controlar. Fica aquela coisa disfuncional, né? Imagina, o vendedor chegar em fevereiro, bater a meta do ano, o que ele passa os outros 10 meses do ano fazendo? Não vai fazer nada. E vendendo para cliente que já era da empresa, não era nem cliente novo. Sim, não tem Porque nem na indústria tem muito isso, né? Na indústria você fica fazendo venda recorrente de insumos, você faz venda recorrente de máquina. O cara compra máquina de 10 milhões todos os anos, né? Nós fizemos um treinamento com a John Deere Tratores, e aí eu tive a oportunidade de acompanhar um vendedor até o Mato Grosso do Sul. Para você ter uma ideia, Cícero e Bia, a hora que a gente chegou na porteira da fazenda desse cliente, a gente andou mais 1 hora até a casa dele. Então, da porteira da fazenda até a casa, a gente andou mais 1 hora para chegar na casa desse fazendeiro. Vou trazer um case aqui para ver como é que o mercado funciona e como a gente tem que estudar o nosso cliente potencial. Chegou lá um vendedor extremamente habilidoso, já tinha 20 anos de John Deere no Brasil. Oh, tudo bem, o cara já chegou com um café, uma baita de uma fazenda. O cara, é o seguinte, a gente está com uma colheitadeira de arroz, assim, 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 nova, você vai ganhar X% de produtividade. O cara olhou para ele e falou, cara, sai fora. A minha eu comprei faz 2 anos, está funcionando, está ok. Não, mas essa tem 30% de produtividade. Não, a minha ainda funciona, a minha tá boa. Aí o vendedor deu a machadada final. Ele falou, você conhece o Cícero da fazenda do lado? Sim, claro, conheço isso. Então, ele comprou 2. O Cícero comprou a colheitadeira. Comprou. Não, então também eu quero conhecer essa coisa. Olha como o vendedor conhecia o que motivava. Qual era o gatilho, né? Qual era o gatilho? Por quê? Tem 2 coisas que eles competem. É máquina, 3, né? Máquina, caminhonete e bota. O que o Cícero já comprou? Já comprou. Ah, não, então eu também quero. Olha o que é conhecer o público-alvo, né? Então, eu podia conhecer todas as especificações técnicas dessa colheitadeira que nada me adiantaria. Onde que foi? Foi no relacionamento, né? Foi em você conhecer o gatilho do seu consumidor final. Maravilhoso. Dentro desse processo comercial, isso é um ponto que a gente pega muito com os clientes, né? Porque muito vendedor ele está muito focado na proposta, né? No quantitativo, no preço, na condição. E às vezes, quando o vendedor ele pega ali em argumentos que são mais emocionais, vão despertar mais poder de decisão nesse prospect, que seja no prospect que vai decidir ou naquele que vai influenciar a compra, ou seja, observar essas características no processo de venda é importantíssimo, porque senão o cara, a única coisa que ele vai olhar, e isso é importantíssimo na indústria, porque normalmente na indústria 1 mais 1 é igual a 2. Exatamente. Né? Só que se você for por veias mais emocionais, ou seja, entender esses gatilhos que movem também o processo comercial, cara, você vai vender mais
melhor e não vai ter que lutar tanto com guerra de preço, né, que é um problema gigantesco da indústria, porque tá muito alicerçado na commodity, no insumo, então é tudo muito quantificado, só que se você tem um valor agregado, você começa a se distanciar da concorrência nesse sentido. Exatamente. A minha equipe fica doida comigo, Cícero, Bia, porque fala assim, meu, o que acontece? Por que você vende tanto? Eu falo, porque eu não vendo. Eu ligo, eu entro numa reunião para ajudar o meu cliente, né? E o cliente, se você olha para o seu cliente e você enxerga um cifrão nele, nos olhos dele, ele percebe. O cliente está muito inteligente. O cliente ele conhece mais do que nós mesmos, do que a gente vende, né? Então, eu, eu, eu quero ajudar o meu cliente, eu quero entender. Eu sei que isso parece filosófico, eu sei que parece ONG, né, modelo ONG de trabalho, mas não é isso. Quando você se torna verdadeiramente interessado no seu cliente, a venda vai acontecer. O contrato vai ser É muito mais assinado, sobre o ele do que boleto vai sobre a ser gente, né? pago. Exatamente, é sobre ele. Vem aqui. O boleto vai ser pago, o contrato vai ser assinado. Deixa isso para o administrativo, deixa isso para o jurídico. Se preocupa no cara, foca nele. A venda vai acontecer de forma automática. E automaticamente acontece a venda, também acontece a comissão. Agora, se você entra na sala, fala, meu, uma empresa grande, nossa, yes, tal, não vai ter venda. Se o cliente se sentir assediado financeiramente falando, e isso acontece muito, tá? Tanto é que o valor tem uma regra no processo de vendas, o pessoal que vai assistir a gente até anota que essa é boa. Quem chega no valor é o cliente, nunca é quem está vendendo. Né? É o cliente que pergunta quanto custa, não é você que fala quanto que é. É o cliente que decide a hora de falar de preço. É o cliente que decide a hora de falar de valor. Né? Então, quando você faz um trabalho consultivo e se interessa pelo cliente de verdade, a venda acontece de forma automática. Os dados chegam depois para o financeiro para fazer contrato e boleto. E você também nem tem que participar desse processo. Né? Porque esse processo geralmente gera esse desgaste. Boleto, nota, muda a cláusula. Não, você continua ali, naquele romance, naquela paixão que você criou com o seu cliente, né? Você vai começar com um projeto de kickoff, você vai começar com projetos que vão ser oriundos dessa paixão inicial, desse interesse genuíno que aconteceu. Não cuide de parte administrativa. Isso emperra o processo. Sim, concordo. Esse processo de encantamento do cliente, né? O vendedor ele tem que estar numa posição ali onde ele tem que ser o centro das atenções para solucionar questões, solucionar problemas. Afinal de contas, esse primeiro relacionamento veio de uma necessidade e de alguém que tinha solução para resolver essa necessidade. E muitas vezes foi a necessidade que o vendedor criou, que o cara nem Sim, sabia que tinha. Aí o cara sim. fala, caramba, eu nem sabia que tinha uma necessidade, ele me criou e agora ele não está me ajudando. Show. E às vezes Show. essa necessidade foi criada pelo outbound ou pelo inbound. Então, também enxergar. Olha a nossa responsabilidade. Exatamente. Isso ir mapeado para o time comercial, né? Às vezes até esses gatilhos. Ó, esse lead ele veio de uma campanha que tinha esse gatilho, que tinha essa motivação. Então você já consegue saber exatamente aonde, que ponto ir ali, né? E transformar esse processo, essa jornada numa trajetória mais Esse rápida. lead já foi atendido por uma agência, não tem boas Experiências, não vejo experiências, correlação, é isso mas mesmo. o SDR conseguiu ali mostrar os diferenciais e trazer o cara de volta para o mundo digital. Show. Né? Sim. Então, o briefing ele é importantíssimo, né, Bia? Sim. E, Marcos, mais uma aqui. Dentro desse processo de inbound, outbound, prospecção ativa, quais você acha que são os desafios, né, enfrentados, né, quando você implanta um modelo de prospecção ativa, outbound dentro do negócio, e porque a gente sabe que, assim, pelo menos a gente aqui na O5, a gente planta isso muito no cliente. Amigo, aqui não é caça-níquel, né? Aperta aqui e já cai a moedinha do lado. É a lei da semeadura, né? Então você vai lá, planta, valida, vê se a persona está certa, vê se os argumentos estão corretos, vê se o anúncio está tendo a aderência necessária. E dentro desse processo, o
que você acha que o dono do negócio tem que olhar para entender que a gente está superando esses obstáculos e esse processo de outbound aí está funcionando dentro do negócio? O que você acha que são os elementos importantes que ele tem que observar? Boa. Eu acho que no momento da venda, o primeiro elemento, expectativas. As expectativas têm que estar extremamente alinhadas, tá? Quem tem muita pressa para vender, geralmente, quem deixou chegar no último estágio de prejuízo ou de necessidade de venda, não vai conseguir ter bons resultados. Porque foi o que você falou. Vai colocar a carroça na frente dos bois, né? Quem procura prospecção num momento saudável, cara, esse cara vai vender muito, porque ele vai ter todo o tempo de maturação do projeto. Ele vai conseguir fazer teste A mais B. Enfim, existem os dois cenários. O que eu digo sempre é que nós não podemos nunca, Cícero e Bia, ter medo de mostrar que temos lucro, tá? Se o cliente ele está com problema, ele precisa vender para ontem, cara, dá para atender ele? Dá, mas nós vamos cobrar a altura. Se ele precisa de 50 oportunidades de negócio para ontem e eu vou movimentar 15 pessoas, dá para fazer, mas a gente tem que cobrar a altura. Eu vejo muitas empresas pagando para trabalhar. Não, mas eu atendo a vivo, legal, mas qual o primeiro pagamento para 90 dias, a margem não existe, né? As empresas têm medo de mostrar que tem lucro, né? Eu só faço negócios com empresas que me mostram que tem lucro. Fornecedor bom é fornecedor que está rico, que tem lucro, porque quer dizer que o negócio dele funciona, né? Então, primeiro de tudo, alinhar expectativas, tá? Segundo, que esse é o trabalho mais difícil, você tem que incorporar a área comercial. Você tem que pôr a área comercial contigo. Você tem que fazer a área comercial comprar a sua ideia. Você tem que estar alinhado com eles, 100% alinhado. Você tem que mostrar que você é necessário, você virou algo necessário ali dentro. Tá? Porque o que acontece? Se você junta prospecção mais vendas e o resultado acontece, aí você vai bater na porta do dono da empresa e vai falar, vamos crescer projeto, vamos aumentar projeto, vamos ter projetos maiores, né? Mas se fica desconexo, não funciona. Se ficar desconexo, área de prospecção com a área comercial, se criar rivalidade, se um mostrar para o outro onde está o erro, né? Não, o erro está aqui, não, o erro está ali. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente já chegou a níveis de projetos dentro da empresa, com muita sabedoria e óbvio, com muito respeito, que via deal, o cara trocou a área comercial dele. Eu falei, vamos fazer assim? Faz você as reuniões uma semana. Não, Marcos, as reuniões são boas. Eu falei, pois é. Você tá sofrendo algo que se chama autossabotagem da área comercial. O cara não vende e ele precisa pôr culpa em alguém. O cara não faz follow-up, ele precisa pôr culpa em alguém. Então, fazer esse processo consultivo, Cícero, ele é muito importante. Só que ele dá trabalho, ele requer horas de trabalho. Então, a gente não pode ter medo de cobrar por isso. Porque senão a gente vai ter projetos que têm sucesso e que nós não temos lucro. Agora eu estou puxando mais a sardinha para o lado das consultorias. Porque, poxa, quanto vale a hora do Cícero, cara? Para o Cícero estar aqui comigo, desenvolvendo o processo. Então, muitas vezes a gente esquece de pôr isso no custo. A gente tem o nosso cliente tendo sucesso, mas a gente não. Então, eu acho muito importante a gente ajustar o quão de trabalho o cliente X, Y, Z vai dar ou não. Tem cliente que me pede uma área comercial nova. Pô, Marcos, legal, eu quero lead, mas eu não tenho quem toque. Eu falo, então você vai começar tocando. Assim que você chancelar que os leads funcionam, eu vou te ajudar a montar uma área comercial. Ah, como funciona isso? Cara, você vai me dar um primeiro salário, né? Acabou. A gente desenvolve. Porque sabe o que é gostoso de vender para área comercial? Nada é custo, tudo é investimento. Se você souber trabalhar bem o seu cliente e mostrar para que veio, cara, 100 mil é barato.
mas 1.000 pode ser caro. Então, é fazer um processo de relacionamento, Cícero. Respondendo à pergunta, é você ter todas as partes envolvidas com você e criar ali uma metodologia ágil de projetos, muitas vezes, com encontros quinzenais. Mais uma vez, depende da margem do produto. Poxa, se é um projeto de margem alta, encontro semanal. Projeto de margem média, encontro quinzenal. Um projeto de pouca margem, um encontro mensal. Eu acho que precisa quantificar, precisa parametrizar, mas as contas do projeto precisam fechar. Show, show de bola. Acho que até complementando aqui a nossa visão aqui para você tomar nota também, enquanto marketing, aqui o nosso lado cara, constrói uma regra para o teu comercial, né? O que a gente chama aqui do nosso lado de playbook, que são as regras da jogada. Então imagina que você tem o zagueiro, tem o centroavante, tem o cara que está lá no gol, cada um tem sua função no campo de futebol, cada um sabe a jogada que tem que fazer. Então, quando você define regras claras dentro do jogo, e aí a gente fala muito de playbook, né? Que é esse documento de regras, de coisas que já foram instituídas, modelo de atendimento e tudo mais, isso vai trazer muita clareza para o teu comercial na hora do atendimento dos leads de marketing. E o bom do playbook também, né, Cícero, é porque na área comercial existe um turnover. Existe sempre troca. Então, imagina, tem que treinar. Tudo Você do fica com zero? o Não, tá lá o processo playbook, definido, né? você já tem um processo definido. Com certeza, o playbook é fantástico. Sim. E deixa claro também que uma coisa não substitui a outra. Porque às vezes a gente tem a resistência à mudança exatamente por esse pensamento, né? Que eles estão fazendo parte do meu trabalho, então eu vou fazer, vai substituir a área comercial. E não, são coisas complementares, acho que isso precisa São ficar coisas claro. complementares. Você tocou num ponto importantíssimo aqui. Recentemente a gente renovou um contrato de um cliente e ele estava com um time comercial lá de umas 4, 5 pessoas, tudo comerciais lá com FII alto, né, e comissão alta. E aí falou, pô, Cícero, eu tô com um problema aqui que eu tô me enforcando, tal. E aí eu comecei a fazer perguntas, né, como é a nossa função do marketing, e comecei a fazer perguntas ali para ele. Você vende ou é o seu cliente que compra? Aí ele falou, pô, É a cara, primeira. como assim? É a primeira. Aí olha, vai... E você viu, e o dono da empresa não entende a pergunta. Não entende, não entendeu. E aí, quando a gente começou a desenhar com ele qual que era o processo simples ali, fiz uma folha de papel ali com ele, para ele entender, ele falou, cara, eu tô com um problema. Acabei de descobrir que eu achava que precisava de um vendedor técnico para fazer essa função, que a venda técnica, meu software entrega já a venda, e aí ele está agora num processo de mudar o time comercial para um time que seja mais equalizado para o modelo de negócio e tirou aquela forca do pescoço dele. No começo, muitas vezes, você abre concessões que depois você não consegue mais retirá-las. Então, a única forma é mudar. Sim. Então, analisar todas essas regras trazem muitos benefícios para o processo comercial. Também analisar o funil de marketing. Pô, será que está realmente redondinho? E aí eu puxo a minha orelha enquanto agência. Cara, como que é esse papo que você, dono de negócio, tem com a tua agência? Tá tendo esse feedback? A agência está trazendo as respostas para a tua tomada de decisão consciente? Então, isso é muito importante. Você tem ali o custo do lead, o custo da conversão, quantos leads estão no pipe, qual que é o custo da venda, qual que é o CAC, né? Pô, acabei de martelar uma venda que veio do marketing, quanto que custou esse lead para mim e quanto vai trazer de retorno para o negócio. Perfeito. Então, olhar esse funil de marketing é muito importante para tomar decisões. E olhar também todo esse processo do funil de vendas. Pô, eu tenho tantos leads no topo do meu funil de vendas, quantos estão indo para uma etapa de apresentação de proposta, quantos estão descendo, qual que é a taxa de conversão de um lado para o outro. Isso é importantíssimo. E para encerrar aqui a minha fala, é assim, parar de controlar por Excel, eu não recomendo. A gente até ajuda, às vezes, o cliente aqui, é uma palmatória nossa, a dar uma melhoradinha ali no Excel, mas, cara, migra para uma ferramenta de CRM. Hoje o RD Station não custa nada. É R$0. Pode entrar lá nos Google
entrar na RD Station e ver lá, CRM de vendas, não custa nada. Você consegue já criar uma conta e implantar para esses centenas de leads que você tem recebido aí um fluxo de inbound. Uma mecânica para nutrir esses leads num processo comercial importantíssimo. Esses são pontos aqui que você anota, valida ali e tenta já na próxima semana colocar em prática de alguma forma. Com certeza absoluta. Quando a gente fala de funil de vendas, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Hoje a gente enxerga o funil de prospecção, certo? Okay, vamos pôr o funil de prospecção e vendas no mesmo. Perdão, o funil de prospecção e marketing, que é os dois geradores de lead no mesmo. O goal do funil de prospecção e marketing é o início do funil de vendas? Ou vocês acham que é legal a gente tratar tudo no mesmo? Hoje a gente trata o funil de marketing e venda separado. Perfeito. Hoje a gente tem isso, a gente tem essa visão clara. Por quê? O goal do funil de marketing inicia-se a trajetória no funil de vendas. Isso. Então a gente trata essa conversão separada justamente para a gente poder analisar o funil de marketing nas visões de melhorar a taxa de performance e argumento comercial para atrair mais oportunidades, e depois, dentro do funil de vendas, analisar as passagens de bastão em cada funil. Então, só até traduzindo aqui para a visão comercial da indústria, então imagina, chegou um orçamento, ele está lá no topo do funil, entrou para o meu vendedor, entrou para a etapa de qualificação, o vendedor ligou ou fez uma reunião aqui online com esse lead, entrou para uma etapa de qualificação e identificação para fazer um orçamento. Foi para o orçamento? Foi para a etapa de orçamento. Perfeito. Vai para o processo comercial lá, ou vai vender ou não vai vender. Nós, enquanto marketing, recebemos esse insumo de venda para saber aonde a gente pode melhorar em argumentações comerciais para tentar trazer mais leads. Então, imagina, teve uma objeção ali no processo de compra ou na apresentação comercial, que já poderia ser sanada lá no marketing. Ou poderia entrar num fluxo de automação de inbound para melhorar a experiência desse cara no processo de venda. Então, a gente recebe esse insumo justamente para ir cortando as arestas ali no meio do caminho. Um alimenta o outro, né? Eles são separados, mas um alimenta o outro. Respeitando sempre o tipo de serviço. Isso. Né? Porque tem serviço que eu imagino que você precise mandar o lead bem curioso para a área comercial, porque muitas vezes senão você queima a reunião, né? Em contrapartida, tem tipos de serviços, acho que mais produto, que o cliente ele tem que já ir bem esclarecido para a reunião, ele já tem que ir bem esclarecido para o call. São estratégias diferentes, né? Normalmente quando a gente tá fazendo uma prospecção, e aí eu vou voltar lá no estágio de consciência, quando a gente está buscando leads através de um canal como o Google, por exemplo, esse lead ele busca através da palavra-chave, ou seja, ele está digitando o que ele deseja, e o Google vai lá e encontra o que ele deseja e mostra um anúncio. Então a gente chama de ativo. Já nas redes sociais, tem uma interrupção da rolagem. Então, na rede social existem indícios de comportamento e ações, e aí a rede social vai mostrar um anúncio, por exemplo, da AO5, da Deal, e vai falar, pô, pelo comportamento do Marcos na rede social dele, tá vendo muito vídeo de funil de vendas, tá vendo muito conteúdo de marketing, pô, será que se eu mostrar esse anúncio para ele tem interesse? Então, ele é mais intrusivo. Então, uma hora ele tá mostrando, imagina, tô rolando a tela, funil de vendas, daqui a pouco eu tô rolando a tela e vai mostrar, sei lá, alguma coisa sobre restaurante, que é outra coisa que você pode ter visto ali no teu dia. Então ele tá olhando o teu comportamento na rede social. Criptografia, né? Isso. Então, para cada tipo de comportamento e para cada rede tem um tipo de lead. Uns vão estar mais quentes, né? Que a gente entende que os leads do Google, eles têm essa característica pela busca pela palavra-chave. E nas redes sociais é um lead mais frio que a gente precisa demonstrar todo esse estágio de consciência para ele entender a solução ou qual que é o problema que ele está passando para
definir lá que a gente pode ou não resolver o problema dele. É isso. Marcos, estamos chegando no finalzinho aqui. Voou, né? Nem teríamos assunto para 3, 4 horas. Sim. Se colocar um case na mesa aqui, a gente monta um funil de vendas aqui na hora para qualquer cliente. Cara, e fica o nosso agradecimento, né? Agradecer também a você que ficou aqui esse tempo inteiro aqui ouvindo esse conteúdo. Espero que seja de muita valia para a tua empresa. Agradecer o Marcos da Deal aí pela parceria imensa aí de compartilhar o seu conhecimento conosco também. A Beatriz, a nossa host aqui desse conteúdo. Marcos, eu vou te passar para fazer algumas considerações finais aqui, depois passo a bola para a Beatriz para encerrar esse nosso capítulo aqui com chave de ouro. Boa. Eu que agradeço a oportunidade, né? A Deal é uma empresa que tem como veia principal parceria, então eu acho que nós não temos clientes, nós não temos funcionários, nós não temos fornecedor, e sim nós temos uma rede de parceiros que nos ajudam, cada um dentro da sua função, cada um dentro do que melhor conhece, do que melhor contribui. A O5 é uma delas, então é um grande parceiro nosso, que a gente aprende. E hoje, a maior dica que eu gostaria de deixar para finalizar, como considerações finais, é que dentro de um país que mais de 78% das empresas quebram no 3º a 5º ano, precisa-se muito explorar-se vendas, precisa-se muito explorar-se marketing, e hoje existe muito conteúdo, né? Putz, não tem por onde começar, eu não consigo contratar a Deal, eu não consigo contratar a O5. Existem muitos conteúdos gratuitos que você pode começar a fazer sozinho, né? Então, eu acho que a gente precisa sim, Cícero, fazer esse movimento que você está fazendo é fantástico, voltado às indústrias, porque nós também temos indústrias pequenas que estão começando. Eu acho que a grande solução para o nosso país é o empresário, são as empresas, e para a empresa crescer, a gente precisa de marketing, a gente precisa de vendas. Então, esse movimento que você está fazendo é fantástico. Quero te parabenizar e te agradecer por poder participar disso. Show de bola, meu querido. Fica o meu agradecimento aqui. Bia, pode ir. Marcos, queria te agradecer pela sua presença aqui, foi muito legal mesmo, muito valiosa a nossa conversa. Acho que diante de todos os nossos encontros, espero que a gente tenha despertado aí em vocês uma sementinha de inovação, né? Essa mentalidade de crescimento que a gente tanto bateu na tecla, levantando oportunidades, trazendo situações, levantando processos, para mostrar a importância desse planejamento, a importância dessa prospecção de crescimento mesmo, e que é possível diante de todas as ferramentas que a gente mostrou para vocês aqui nesses encontros. Então, espero que vocês tenham saído aí cheios de insights, ideias, e que coloque algo em prática, né? Coloque algo para funcionar, para fazer acontecer aí dentro desse segmento industrial. E lembrem-se, pessoal, dos 20%. Cresceu até 20% ao ano, você não cresceu, você empatou, né? Então, crescimento é a partir do 20%. Né? Então, eu gosto de fortificar bastante essa dica, porque depois do 3º ano, 4º ano de empresa, o cara foi ver, ele estava extremamente negativo, por causa da inflação, por causa do volume da matéria-prima, no caso da indústria. Então, sempre, eu não quero crescer, eu tenho um tamanho bom, mas para você continuar do mesmo tamanho, você precisa crescer. Então, eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa deixar aí para todos. É aquela máxima, se você não está crescendo, você está morrendo. Empresas são feitas para dar lucro e crescer. A gente entende que tem empresas que estão no momento confortável, que estão num tamanho legal, a gente entende, mas só que, infelizmente, isso não dura por muito tempo. Então, se você quiser continuar do mesmo tamanho, você também precisa crescer. Maravilha, ótimo final. Agradecer mais uma vez aqui, finalizando o apoio da ABC da Comunicação, o apoio, a participação da RD Station, da Funil de Vendas, da Deal Prospecção, do Clube de Empresários, e agradecer a você mais uma vez que esteve aqui com o 5, os nossos palestrantes, conteúdos. Sigam os
canais da O5, participe e fique à vontade aí para deixar o seu comentário, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Muito obrigado, ótima semana e sucesso a todos. Sucesso a todos, bons negócios, pessoal. Valeu.